Pessoal, no último vídeo que eu falei sobre o dólar, tem um detalhe que eu só soube depois que eu fiz o vídeo, né? Que segundo uma reportagem, teve um perfil falso no Twitter, de bolsonarista, é claro, né, para variar, que esse perfil começou a criar falas falsas do Galípolo, que vai ser o próximo presidente do Banco Central. Falas absurdas, como por exemplo o Galípolo falando assim: por isso que nós precisamos de uma moeda do BRICS para não depender tanto do dólar. Dentre outras falas absurdas. Os bolsonaristas começaram a compartilhar em massa isso daí, porque o bolsonarismo é uma rede de fake news. O que aconteceu? Segundo a reportagem, isso aí influenciou também na alta do dólar, porque assustou o mercado. Os investidores pensaram, então o novo presidente do Banco Central não está nem aí para o dólar. Então eles começaram a aumentar o valor do dólar. Tanto que ontem, do nada, o dólar chegou a 6,33. Eu fui ver de manhã, ele estava acho que a 6,10 mais ou menos. Depois, por volta do meio-dia, já estava 6,33. Só que é curioso, pessoal, que essa daí não é a única vez que acontece isso, entendeu? Eu tenho notado que os bolsonaristas, eles criam uma rede de desinformação sobre o governo do Lula, falando que o Brasil está quebrado, que nós estamos virando uma Venezuela, quem puder saia do Brasil, etc, etc, etc. Isso tudo é para pressionar o mercado, para foder com a economia do país. Porque na prática, pessoal, o dólar não era para estar nesse valor e nem os juros no Brasil, porque o governo tem feito a parte dele. Que nem até a Miriam Leitão comentou na Globo News, que não era para ter essa histeria toda. Nós atingimos a menor taxa de desemprego na história, está todo mundo trabalhando. Isso também pressiona um pouco a inflação, para quem não sabe, porque as pessoas compram mais, isso gera uma demanda maior, aumenta os preços, mas pelo menos as pessoas estão trabalhando. O aumento de poder de compra também, de renda do brasileiro também aumentou. O Brasil manteve a inflação controlada o ano inteiro, só nesse último mês que ela passou um pouquinho da meta, mas não foi nada assim exorbitante comparado a outros países aí que têm inflações gigantescas. E a economia do Brasil estava indo bem, vários investidores estrangeiros, várias fábricas vindo para o Brasil. Então não tem nada assim muito sensato que justifique o dólar dar um salto de um valor para outro enorme da noite para o dia. Sabe, isso até os economistas estão com dificuldade de explicar. Os economistas anti-governo falam que é por causa do Haddad, que aquele pacote de corte de gastos dele foi superficial. Mas foi exatamente o valor que o mercado queria, 70 bilhões. Ah, Ronaldo, mas é isenção de imposto de renda, o governo ia perder mais renda. Isso ia ser só para 2026, pessoal. Não ia ser para agora. E mesmo assim o Arthur Lira falou que não ia pautar isso daí. Então não sei para que essa histeria toda, sendo bem honesto. E outras coisas estranhas que está acontecendo, pessoal, é na parte do Congresso. O Congresso, ontem, eles derrubaram um projeto do governo para diminuir aquelas emendas parlamentares. Derrubaram. Eles não vão perder a mamata deles. É que nem eu falei para vocês, aquela é uma outra casta privilegiada. E ao mesmo tempo o Congresso ontem aumentou o fundão eleitoral. Mais dinheiro para eles fazerem campanha para depois se elegerem para roubar vocês. Aí fica difícil governar um país assim, entendeu? Todas as medidas do Haddad, daquele pacote econômico que ele citou, que ele ia cortar gastos, o Congresso começou a desidratar, começou a tirar coisa. Porque nós temos um Congresso bolsonarista, que é fanático, um Congresso escroto, que eles estão mais preocupados com a volta do mito deles, do que realmente com a população brasileira. Tanto que hoje na Câmara viralizou um vídeo deles lá com a plaquinha, com $1 a 6 e pouco, dançando e comemorando lá na Câmara. Inclusive a mulher do Moro, né, a Rosângela Moro. Estão vendo? Só paulistas, vocês que votam nessa mulher que nem de São Paulo é só para isso, para fuder com o Brasil todo. Quando a conta estiver cara aí no mercado, você for abastecer o carro estiver caro, aí vocês vão culpar o Lula, que é só o que sabem fazer. Mas na verdade o próprio Congresso está barrando os cortes de gasto do governo. Então, pessoal, isso está parecendo para mim que é como se fosse um plano dos bolsonaristas para derrubar o Lula. Dá essa impressão. Porque todo dia eles postam que o Brasil está quebrado, isso, aquilo, é uma Venezuela, ignoram todos os dados positivos do governo. Agora inventam mais fake news para poder prejudicar o dólar, de propósito, sabe? Inventam falas falsas do Galípolo e não sei o que, só para poder fazer o mercado subir mais ainda o dólar. O dólar subindo pressiona a inflação. O Banco Central também é obrigado a aumentar mais os juros, porque a inflação está subindo. E para tentar falar que o Lula é ruim de economia. Não falamos? O PT não sabe governar, o socialismo destrói economias, não sei o que. Parece um plano, entendeu? Na minha opinião. Que é exatamente o que eles estão fazendo e falando. Tanto para vocês terem uma ideia, ontem quando o dólar chegou a 6,33, foi logo depois do Banco Central ter vendido algumas reservas, para tentar baixar o dólar. Ao invés de baixar, subiu. Isso não é normal em economia, pessoal. Isso não tem uma explicação lógica. Ah, mas o Haddad fez um corte de gastos que não agradou o mercado. O Haddad mesmo já falou que aquele é só o primeiro passo. Que vai ter outros cortes de gastos. Eles estão vendo onde eles podem cortar mais despesas para tentar manter um pouco mais o equilíbrio fiscal. Mesmo assim, o mercado todo dia fica disparando o dólar. O governo sinalizando responsabilidade. Falando que vai governar com mais responsabilidade. O Banco Central vendendo o dólar para tentar baixar o dólar. Em vez de abaixar, ele vai subindo todo dia.
E agora os bolsonaristas vieram com a carta de impeachment de novo, né? Tanto os bolsonaristas como o Kim Kataguiri do MBL, né? Para eles governar um Brasil assim. Se o presidente faz algo que eu não gosto, eu vou pedir impeachment. Mas esse impeachment, pessoal, parece meio artificial, entendeu? Porque é uma crise que eles mesmos estão criando. Tanto que agora a AGU, que é a Advocacia Geral da União, vai investigar esses perfis que ficaram espalhando essa mentira sobre o Galípolo, porque isso é um crime financeiro. Sabiam disso? Todo país tem leis contra crime financeiro. Se você, por exemplo, é um investidor de dólar, você comprou, sei lá, mil dólares, você pegou dinheiro em real, foi lá e comprou $1.000. Aí você provoca uma crise para o dólar subir, só para você lucrar mais, isso é um crime financeiro. Só que nesse caso não é um crime que parte de pessoas que querem lucrar mais. Nesse caso está parecendo que é um crime de pessoas que querem prejudicar o governo gratuitamente, porque não gostam, são antipetistas, querem o mito genocida motoqueiro de volta, um presidente que não fez porra nenhuma em 4 anos, mas é isso que eles querem. O presidente só para ficar andando de motinho e gastando nosso dinheiro. Tá estranho. E agora vindo com esse papo de impeachment. Tá estranho isso daí, pessoal. Eu tenho 44 anos, para quem não sabe. Eu me lembro de política desde a época do Sarney, quando o Tancredo Neves morreu. Ali sim o Brasil estava numa economia bem complicada naquela época. Superinflação, crise, tudo. O Brasil estava uma zona que foi deixada pelos militares. O militar não sabe administrar nada, tá? O lugar de militar é no quartel. E eu vi todos os planos econômicos, plano cruzado, cruzeiro novo, plano isso, plano aquilo, até chegar no plano real, na época do Itamar Franco, que estabilizou um pouco a economia. Mas eu vi o Brasil passar por várias crises e nunca vi um negócio desse na vida. Por exemplo, no governo Dilma começou a ter uma pequena crise. A inflação foi subindo, subiu o preço da gasolina e tal. Inclusive, no segundo mandato dela, né? Inclusive as pessoas misturam muito o governo do Lula com o da Dilma. Eles falam que todo o governo do PT quebrou o Brasil. Mas se você isolar só o governo do Lula de 8 anos, você vai ver que os índices econômicos estavam ótimos, perfeitos. A Dilma, no segundo mandato, que ela começou a dar mancada e a economia foi saindo dos trilhos. E mesmo assim, você não viu o dólar subir dessa forma como está subindo agora, tá? Nessa porcentagem que está subindo agora. O Bolsonaro gerou tantas crises, pessoal, mesmo antes da... Eu falei naquele vídeo, né? Desde o primeiro ano do governo dele, o dólar já estava alto. Tá? Que ele fez o dólar subir, até o Donald Trump acusou o Brasil disso. Não tinha pandemia nem nada. Depois, quando veio a pandemia, o Bolsonaro continuou gerando crises. Ele foi gastando dinheiro com PECs, com aquela tal de orçamento secreto também para o Centrão, para comprar os deputados. Ele foi o que mais gastou com isso, para quem não sabe, na história do Brasil. E no último ano dele, o tanto de dinheiro que o Bolsonaro gastou para tentar se reeleger não está no gibi. Ele liberou lá a Bolsa Família para todo mundo que quisesse, independente da regra. BPC para quem quisesse, independente da regra. Ele liberou empréstimo para quem recebe benefício social. Pode emprestar dinheiro, mandar a Caixa emprestar dinheiro para todo mundo que quisesse. Tudo isso para tentar comprar voto e tentar se reeleger. Ele acabou com o ICMS da gasolina nos estados, o que gerou mais uma crise, porque o governo ia ter que pagar para os estados uma compensação financeira, tudo para tentar se reeleger. E mesmo assim, na época do Bolsonaro, você não viu o dólar subir desse jeito. Ele foi subindo de acordo com os anos, mas não assim, por exemplo, num dia o dólar está 6, no outro dia ele está 7. Isso aí não existe, pessoal. Isso é uma coisa muito, muito estranha que está acontecendo agora no Brasil. E está parecendo que é uma crise fabricada para derrubar o Lula. Porque se o dólar continuar subindo desse jeito maluco que ele está subindo, ele vai perder o controle. Aí vai chegar um ponto que não vai ter mais como controlar. Vai chegar uma hora que não vai adiantar mais nem vender dólar, nem anunciar cortes de gastos, que ele vai continuar subindo. E isso vai pressionar na inflação e o povo vai sentir no bolso. Que os preços dos alimentos não estão tão baratos como a gente gostaria que tivesse. Já vem de uma alta desde o governo Bolsonaro. O dólar alto, a moeda desvalorizada que o Bolsonaro entregou já pesa bastante. E o Lula não está conseguindo reverter isso. Então quando o brasileiro for no mercado comprar arroz, feijão, uma misturinha, alguma coisa, e ele vê que o dinheiro dele já está sendo insuficiente para comprar as coisas que ele precisa, isso vai atingir a popularidade do governo em cheio. E a gente sabe que o Brasil ainda está um país meio dividido, né? Onde uma parcela da população é antipetista, anti-Lula, anti-esquerdista, com aquela velha maluquice de comunismo. Comunismo, não sei o quê. Então, para esse pessoal encher as ruas, não falta muito não, pessoal. E parece que é um plano deles, é encher as ruas de pessoas de novo, para tentar forçar o impeachment do Lula para ele cair que nem a Dilma caiu. Tá estranho isso daí, pessoal, sabe? E eu não duvido que isso possa acontecer. É uma possibilidade. Espero que não, espero que o Lula e o Haddad consigam peitar essa alta do dólar, mas tá muito estranho isso, que eu nunca vi isso na história do Brasil. Sabe? O dólar em uma semana subir tantos valores altos de um dia para o outro. Tem alguns fatores que sim, a gente pode analisar, como por exemplo, o Brasil importou mais do que exportou. É claro que a gente mandou mais dólar para fora do que para dentro e tal. Mas mesmo assim, não era para estar subindo assim de um dia para o outro, pessoal. Está meio esquisito isso daí, entendeu? E para finalizar o vídeo, pessoal, fica uma reflexão, né? Como esses bolsonaristas são escrotos, né? Quando eu digo aqui que é o pior movimento político que surgiu na história do Brasil, ninguém acredita.
Eles preferem quebrar o Brasil, foder com o pobre, deixar as pessoas passando dificuldades até para comprar alimento, só para tirar um governo que eles não gostam. Isso não é oposição, pessoal, isso é fanatismo, é seita, é loucura isso daí. O Gustavo Gaia falou claramente num vídeo dele que eles estão articulando para que o Donald Trump, quando assumir, que ele imponha sanções econômicas ao Brasil. Vocês fazem ideia do que é isso? Eles querem que o cara ponha sanções econômicas ao Brasil só para poder livrar a barra do Bolsonaro e dessa galerinha golpista, e porque o Lula é o presidente, que eles não gostam do Lula. Olha a loucura. Em vez do pessoal torcer para o Brasil ser um país grande, rico, para todo mundo ter uma condição de vida melhor, não, eles torcem contra. Porque oposição política, pessoal, existe em toda a democracia. Mas a oposição é justamente para se opor àquilo que eles acham que vai prejudicar o país. Não se opor ao que vai ajudar o país, como os bolsonaristas. Por exemplo, na América. Se o Donald Trump criar um imposto lá que vai ferrar com as pessoas, a oposição barra. Não, esse imposto vai prejudicar. A gente fez um estudo aqui, acolá, isso aqui vai dar prejuízo para os trabalhadores. Aí eles barram. Agora, se o Trump fizer um projeto que vai ajudar os americanos, a oposição aprova. Parabéns, esse projeto é bom, segundo estudos, os americanos vão ter mais oportunidade e tal, vamos aprovar. Agora aqui no Brasil não. O cara manda corte de gasto para o Congresso, que é uma coisa que é boa, vamos barrar. Porque agora é o momento de derrubar o Lula e pedir impeachment. Quanto mais a gente fuder a economia, melhor. Para a gente tirar o Lula do poder e quem sabe o mito voltar. Vocês fazem ideia do quanto é canalha isso? Do quanto é bizarro isso? Eu, se eu fosse um deputado e o presidente fosse o Bolsonaro, todo mundo sabe que eu odeio o Bolsonaro, se ele mandasse um projeto para a Câmara, por exemplo, aumentar o salário mínimo acima da inflação, eu ia votar sim. Porque não é uma coisa pessoal entre eu e o Bolsonaro, é uma coisa que vai refletir na população no geral. Agora os bolsonaristas não, eles estão votando contra projetos de corte de gastos, estão aumentando o fundão que vai dar mais gastos para o governo e estão pouco se lixando. Estão pouco se lixando para a população. O objetivo deles não é os eleitores deles mesmos, uma vida boa, um bem-estar, uma economia equilibrada, ou morar num país estável economicamente. O objetivo deles é fazer de tudo para derrubar o Lula e o PT, porque eles são antipetistas fanáticos. Isso vai mudar alguma coisa? Não, Bolsonaro vai continuar inelegível e vai continuar muito perto de ir para a prisão. Mas mesmo assim, pessoal, eles fazem toda essa palhaçada com o nosso dinheiro, né, que a gente que paga o salário deles, só porque o presidente é o Lula. E tem gente que ainda confia nesses movimentos, como o MBL, por exemplo. Que decepção, hein? MBL, Kim Kataguiri falando de impeachment. Sendo que ele está vendo o que está acontecendo, essa especulação toda que está levando a alta do dólar, causada por eles mesmos. Que decepção, hein? Em vez de chegar ao poder pela porta da frente, como o Lula chegou, sendo honesto, fazendo uma política honesta, não, eles querem chegar na base da histeria, na base da mentira, na base do golpe baixo. É o pior movimento político que já surgiu no Brasil. Bolsonarismo. Tá bom, pessoal? Então tá aí. Quem gostou do vídeo, por gentileza, dê um like, tá? Considere atualizar a página, que o YouTube tá meio bugado. Se inscreva no canal e ative o bendito sininho para você ser notificado quando o canal faz um vídeo novo. Comente também o que você achou, que sua opinião é importante. Muito obrigado a todos que assistiram. Paz a todos.